Uhul! Salve, salve, galerinha do bem. Tudo bem? Olha a lição na área de novo com vocês, dando sequência nessa história de transporte. Se você está aqui é porque você já viu o transporte chilemático e hoje você vai estudar o transporte floemático. Você viu o transporte da seiva bruta e agora você vai ver o transporte da seiva elaborada. Na aula anterior você entendeu como que a água subia xilema acima das raízes até as folhas. Essa água, quando chega lá na folha, ela é matéria-prima para poder realizar a fotossíntese. A fotossíntese precisava de luz, evidentemente, de gás carbônico que o vegetal extrai da atmosfera pelo estômago e de água. Então, uma vez que essa água chega lá, eu preciso de gás carbônico, água e luz para realizar a fotossíntese. A fotossíntese produzia a comida do vegetal, que era um carboidrato ou um açúcar chamado de glicose. Evidente que uma parte dessa comida era consumida pelas próprias folhas, mas o excedente dessa glicose ela descia das folhas para alimentar as raízes. Então nossa missão hoje é entender como que a glicose produzida nas folhas desce das folhas e chega até as raízes. Como ocorre o transporte da seiva elaborada, vem comigo. Monstro importantíssimo, alguns pontos importantes. O transporte da seiva elaborada ele é feito por um vaso condutor chamado de floema. O floema pode ser chamado de vaso liberiano ou simplesmente liber. Lembra do xilema? Vaso lenhoso ou lenho, floema, vaso liberiano ou liber. O floema é quem transporta a seiva elaborada, que também pode ser chamada de seiva orgânica. A seiva bruta podia ser chamada de inorgânica, porque ela só tinha compostos inorgânicos, água e sais minerais. A seiva elaborada pode ser chamada de orgânica porque ela é composta por água, que não é um composto orgânico, mas ela é composta por glicose, por açúcar, por um carboidrato, importantíssimo composto orgânico. Então, pelo fato da seiva elaborada conter glicose, que é uma substância orgânica, ela pode ser chamada também de seiva orgânica. Transporte da seiva elaborada. Normalmente a gente fala que ele é um transporte descendente. Normalmente a gente fala que a glicose produzida pelas folhas, o excesso da glicose produzida pela atividade fotossintética das folhas, desce e chega para alimentar as raízes. Então é sempre um transporte descendente, eles são? Nem sempre. A gente pode falar que o transporte do floema ele é um transporte bidirecional. Na maioria das vezes, a glicose é transportada das folhas para as raízes. O que a gente não pode esquecer é que as raízes são um local de armazenamento dessa glicose. Então, o excesso de glicose pode ser armazenado na raiz. Inclusive, você já viu o nome das raízes que estocavam glicose na forma de amido. A gente chamava de raízes tuberosas. E o fato das raízes armazenarem glicose é importante, porque pode ter determinadas épocas do ano onde as folhas caem completamente. Tem alguns tipos de floresta que estão cheias de vegetais caducos, que são vegetais que perdem a folha na época do outono e inverno. E aí você olha para a planta completamente sem folha, você fala, gente, morreu. Como é que um vegetal vive sem folha? Não tem folha, não tem clorofila, taxa de fotossíntese. Praticamente zero. Vive das reservas. Na primavera e no verão, onde as condições ambientais foram boas, a taxa fotossintética foi altíssima. Produziu muito mais glicose do que ela precisava. Glicose desceu, armazenou na raiz. Outono e inverno perdeu as folhas para suportar essa estação muito rigorosa. E quem mantém a parte aérea viva? Essa glicose que está armazenada nas raízes. Portanto, eu posso metabolizar esse amido das raízes e gerar glicose e garantir que essa glicose suba para alimentar a parte aérea. Portanto, nem sempre o transporte floemático vai ser de cima para baixo. Por isso que eu coloquei que ele pode ser um transporte bidirecional. Sussu? Mais um detalhe. O floema é um tecido formado por células vivas. Lembra que o xilema era um tecido formado por células mortas. Floema não, tecido vivo.
E a principal célula que forma o floema é conhecida como a célula do tubo crivado. Crivos são perfurações, buraquinhos. Olha que bonitinho o desenho. Tem uma célula do tubo crivado em cima da outra, que está em cima da outra. Essa é a principal célula, né, que forma esse tecido condutor, que é o floema. Essa célula do tubo crivado está conectada à célula de cima por esses crivos, por essas perfurações, que é justamente por onde vai transitar a seiva elaborada, a seiva orgânica. Tecido vivo, ok, monstro? A gente pode fazer uma comparação entre xilema e floema, é sempre legal isso. O xilema, tecido morto, floema, tecido vivo. A gente pode olhar e ver que a principal célula do xilema era um elemento de vaso. A principal célula do floema, viva, é a célula do tubo crivado. O xilema transportando a seiva bruta ou inorgânica. O floema transportando a seiva elaborada ou orgânica. Algumas comparações que são interessantes. Tudo bem? Célula do tubo crivado, a principal célula que forma esse tecido condutor chamado de floema. Suavão até aí? Então vamos seguir. Nossa, mas a ideia é muito simples, né? A gente tem que entender mais tecnicamente como que a glicose produzida pela fotossíntese foliar desce para as raízes. Existe uma teoria chamada de teoria de Mint. Sinceramente, eu acho que a pronúncia não é essa, porque o cara é alemão, né? Eu sei que o U com o trema tem som de I. Então não é Munch, é Minch. Mas eu sei que o CH tem som de R. Então acho que a pronúncia correta do cara seria a teoria de Minch. Né? Eu não vou gastar o meu alemão aqui com vocês, então vai ser a teoria do Munch, do Munchão, do Mint, como você preferir. Essa teoria é chamada de teoria do fluxo de massa. E o Mint, ele criou em laboratório um osmômetro para explicar a sua teoria. Osmômetro é um aparelho que demonstra a ocorrência da osmose. Eu projetei aqui o experimento de Mint para você, e você vai entender que aí existe um osmômetro, mas dá para a gente ver uma planta em pleno funcionamento, o fluxo de massa que garante o transporte do açúcar das folhas para as raízes. Dá uma olhadinha aqui, lado esquerdo da tela. Do lado esquerdo da tela, monstro, a gente tem ali a presença de um copinho que está conectado a um outro copinho do lado direito da tela por um tubo. E a gente tem em cima um tubo em U, que é um tubo no formato da letra U, que está mais em cor de rosinha. Na extremidade esquerda, a gente tem um balãozinho com glicose, a concentração de 1 molar. Lá do outro lado direito, a gente tem outro balãozinho com a concentração de glicose muito menor a 0,1 molar. Ok? Você falou, lição, mas o que isso tem a ver com a planta? Isso tem a ver com a planta, mas a gente imaginar o seguinte. Neste copinho, né, que tem água pura, totalmente preenchido, se você olhar para esse copinho que está à esquerda, onde a concentração de glicose é muito alta, ele representa para a gente, numa planta, as folhas. Né? Se eu imaginar uma árvore, nas folhas a concentração de glicose é muito alta. Por que eles são? Porque a folha é onde tem clorofila, é onde bate luz e é onde faz fotossíntese. Então ali é o local gerador de glicose. Então eu espero que nas folhas a concentração de glicose seja muito alta. Que é o que está simbolizando aqui para a gente, monstro, esse lado esquerdo. O local onde eu tenho uma maior concentração de açúcar, uma maior concentração de glicose. Se eu olhar para uma árvore, se eu for lá na extremidade, nas raízes, a concentração de glicose na raiz é muito baixa. Porque a raiz não faz fotossíntese. Primeiro que normalmente a raiz está embaixo da terra, nem bate luz. Segundo que a raiz nem tem clorofila, nem é verde. Então lá nas raízes, concentração de açúcar muito baixa. Lá nas folhas, concentração de açúcar muito alta, local de geração do açúcar através da fotossíntese. Então olha de novo para o esquema. Onde a concentração de glicose é maior, lado esquerdo, representando as folhas. Do outro lado, onde a concentração de glicose é muito baixa, representando as raízes.
local onde não tem atividade fotossintética. Logo, concentração de glicose muito baixa. E aí, lição? E aí que a gente tem a capacidade de arrastar esse excesso de glicose das folhas até as raízes. Por quê? Por causa da osmose. A osmose era a passagem de água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Se você olhar para esse desenho, olha que bacana. A água do recipiente está entrando dentro daquela bolinha onde eu tenho uma maior concentração de açúcar. Isso exerce uma pressão osmótica muito grande, que faz com que a glicose ou parte dela seja arrastada pelo aquele tubinho até as raízes, até o outro lado, até o lado direito. No vegetal, essa analogia é muito válida, porque a água tende a sair das regiões onde a concentração é menor de glicose, ou seja, das raízes, e subir até as folhas onde a concentração de glicose é maior. É um grande osmômetro essa árvore, né? A água saindo da raiz e indo para as folhas, do local menos concentrado para o local mais concentrado. Quando essa água chega até as folhas, meio que ela varre esse excesso de glicose e transporta esse excesso de glicose até as raízes. Então, esse fluxo garante para a gente, né, que a glicose, o excesso de glicose que não foi consumida pelas próprias células das folhas, desçam e alimentam as raízes. Então você tem esse fluxo de massa, essa teoria de Mint, tentando explicar para a gente como que esse açúcar produzido nas folhas desce através do floema, chegando até as raízes. Okay? Esse fluxo de massa, a água sobe da raiz para as folhas, do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, dilui toda essa glicose foliar e arrasta ela até as raízes, alimentando as raízes e mantendo esse vegetal vivo. Ok? Teoriazinha de Mint. Quando a gente olha para isso, é muito legal porque a gente pode fazer algumas inferições. O vestibular gosta muito de falar sobre o cintamento de Malpighi. E se você não conhece bem essa dinâmica vegetal, de xilema conduzindo a água até as folhas e floema conduzindo a glicose das folhas às raízes, alimentando as raízes, fica difícil você entender esse cintamento de Malpighi. Cintamento, lembra uma cinta, né? O cintamento de Malpighi, ele consiste na retirada de uma cinta de tecido vegetal do caule principal. Eu tenho que remover a casca da árvore, estrutura protetora, e afundar um pouquinho mais, remover o floema. Normalmente, para fazer um cintamento bem feito, a gente calcula 1/3 do diâmetro do caule. Você pode fazer um cintamento no vegetal com uma faca, você pode fazer com canivete, você pode fazer com uma motosserra, depende do diâmetro do caule. Se eu remover uma cinta de tecido vegetal, de modo a retirar a casca e o floema, esse vegetal vai morrer em alguns dias. Credo, lição, você está ensinando um procedimento de como matar um vegetal? É isso que eu estou ensinando para você, silenciosamente. Aqui tem o desenho de um bom cintamento bem feito. Olha que bacana, né? Ele realizou um cintamento no caule principal, removeu a casca, afundou mais um pouquinho e retirou o xilema. Quando eu faço isso, por que esse vegetal vai morrer? Perceba que eu não toquei no xilema. Eu removi a casca e o floema. Então, as raízes vão absorver a água vai chegar até o xilema e o xilema vai conduzir essa água até as folhas. Quando essa água chegar nas folhas, eu tenho matéria-prima para fazer fotossíntese. Faço fotossíntese, produzo glicose, produzo açúcar, produzo comida. Uma parte dessa comida é consumida pelas próprias células foliares e o excesso dessa glicose tem que descer pelo floema para alimentar as raízes. Só que quando essa glicose vem descendo, você concorda comigo que eu retirei o floema no cintamento? Eu removi o tecido que era responsável por levar essa glicose até as raízes. Então o cintamento faz com que
a glicose produzida na parte aérea não chegue até as raízes. Falta alimento, falta comida para a raiz. Qual a consequência? A raiz morre. Morreu a raiz, cessa a absorção de água. Cessou a absorção de água, em alguns dias o vegetal todo morre. Aí tem uma representação bonitinha de um bom assentamento. Olha que bacana. Ele fez ali para a gente em marrom escuro a casca, em marrom claro, representando o floema, e em verde o xilema. Então, o assentamento tem que remover não só a casca, como no desenho B. Ele tem que remover a casca e o floema. A partir do momento que eu retiro a casca e o floema, eu garanto que o excesso de glicose produzida nas folhas não chegue até as raízes, o que vai causar uma morte da raiz e, posteriormente, uma morte do vegetal. Dá para ver esse desenho? Eu acho que esse aqui é bem bacana, né? Olha lá o cintamento, bem feitinho, remoção do anel da casca, mais o floema, interrupção do fluxo da seiva elaborada, ou seja, o excesso de glicose produzida pelas folhas não consegue chegar até as raízes. Inclusive, antes da árvore morrer, você vai ver que em cima do anelamento forma um pneuzinho. Esse pneuzinho em cima do anelamento é formado pelo acúmulo de seiva elaborada, pelo acúmulo de glicose que deveria chegar até as raízes para alimentar as raízes, mas devido ao cintamento ele não chega. Então, essa realização de um anelamento ou cintamento de Malpighi causa a morte do vegetal, justamente por impedir, né, esse fluxo de seiva elaborada até as raízes. Belezinha? Você vai falar, nossa, eles são muito cruel, não gostei. Não tem nenhuma aplicação? Na verdade, a gente pode pensar numa aplicação. Não do cintamento em si, mas do anelamento. O anelamento de Malpighi é um processo praticamente igual ao cintamento, mas feito numa outra parte da árvore. Por isso que ele não recebe mais o nome de cintamento, porque ele não é feito no caule principal. Ele é chamado de anelamento. O anelamento é quando eu faço esse mesmo procedimento, não no caule principal, senão eu mato a árvore, mas eu posso fazer no galho da árvore. Então consiste no mesmo procedimento, porém feita no galho. Se eu fizer isso nos galhos da árvore, eu não mato o vegetal, eu não mato o galho, você vai ver o porquê, mas eu garanto a produção de frutos maiores e mais doces. Como isso é possível, lição? Aqui tem um procedimento de um anelamento feito no galho, né? Olha que bonitinho. Mesmo processo. Ao invés de fazer no caule principal, estou fazendo no galho. Quando a gente faz esse anelamento no galho, você concorda que o galho está cheio de folhas? Essas folhas são produtoras de glicose, são produtoras de açúcar. O excesso do açúcar produzido pelas folhas desse galho tenderia a sair desse galho e cair no floema principal e chegar até as raízes. Quando eu faço o anelamento, eu aprisiono o excesso de glicose produzida pelas folhas do galho no galho. Eu não deixo esse excesso de glicose sair do galho. E aí, quem que pode absorver esse excesso de açúcar, ficar maior e mais doce? Os frutos que estão para lá do anelamento. Olha que bonitinho o anelamento feito ali na base do galho. Todo o excesso de açúcar produzido pelas folhas desse galho não conseguem sair do galho, ficam aprisionados no galho, e os frutos assimilam, absorvem esse açúcar, ficando maiores e mais doces. Esse é um procedimento muito bacana, monstro. Com o tempo, esse anelamento vai se desfazer. Não sei se você lembra, mas tinha um tecido chamado de câmbio que pode reconstruir esse floema que você danificou, ok? Então você precisa fazer esse procedimento sempre que frutificar para você ter a obtenção desses frutos maiores e mais doces, uma técnica muito usada na agricultura. Tranquilão? De boa? Sussu? O cintamento, feito no caule principal, mata a árvore, né? O câmbio não tem tempo hábil de refazer esse floema até que o vegetal morra.
Agora, esse procedimento feito no galho, o câmbio vai ter um tempo suficiente para refazer esse floema e restabelecer a comunicação, de modo que a árvore não morre, nem tampouco o galho morre. Então, este procedimento é interessante para a gente. Aprisionar o excesso de glicose produzida no galho, neste galho, não deixar essa glicose sair para garantir que os frutos absorvam esse açúcar, ficam maiores, fiquem mais doces. Tranquilinho? De boa? É isso, monstro, que a gente tinha que falar sobre esse floema, essa seiva elaborada de uma maneira geral. Tanto a teoria de Mint, para entender como que eu arrasto essa glicose das folhas para as raízes, como esses procedimentos que podem ou matar o vegetal, caso seja um cindamento, ou ser aplicado na agricultura para a obtenção de frutos maiores, de frutos mais doces, no caso de um anelamento. Sussu, de boa? Um beijo do tio Lição, fique em paz e até a próxima.